Bom, então nós estamos indo aqui para a aula de regressão. Então, o título aqui é mais voltado para previsão de variáveis contínuas, né? Por meio, então, dessa técnica chamada regressão. Eu vou ficar basicamente na parte de regressão linear nessa aula aqui para explicar a ideia geral, né? Depois, na parte mais avançada ali, eu vou deixar um conteúdo mais voltado para a parte de regressão não linear e outras técnicas de regressão não linear, além das que eu vou brevemente comentar aqui, né? Bom, então, qual que é o objetivo dessa aula? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos preliminares à regressão, que é uma análise prévia do dataset, algumas características estatísticas que a gente pode inferir a partir das variáveis que a gente está querendo elaborar no modelo de regressão. Algumas técnicas assim mais do ponto de vista prático que podem ajudar a acelerar a chegada no modelo que seja mais adequado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas de regressão linear, as mais clássicas e acho que são as mais importantes para entender bem o que significa regressão linear, com e sem regularização. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a presença de outliers, né, que nos casos de modelos mais clássicos aí de regressão, eles nos atrapalham de um certo modo, porque, por exemplo, os métodos baseados em mínimos quadrados, na presença de outliers, eles são severamente afetados negativamente, né? Então é importante a gente tentar remover esses caras aqui ou tentar lidar com eles para que eles não impactem no resultado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos mais práticos, vou mostrar uma aplicação real no dataset ali para vocês entenderem como que a gente usaria, né, modelos de regressão, algumas interpretações. E aí, rapidamente, sobre alguns modelos não lineares, né? Quando a relação entre os parâmetros aí e as features, né, são, então, não lineares, né? Isso já, como eu disse, vai estar mais detalhado, um material mais aprofundado, né? Mas acho que isso aqui já vai dar uma boa ideia para vocês assim, de quais métodos vocês podem inicialmente testar, se for o caso, para avaliar regressão não linear, né? Então, vamos começar com um problema geral, então, de regressão linear. Então, eu vou trabalhar no caso unidimensional aqui, vamos supor que eu tenha só uma variável, né? Uma feature, né? Então, seria só esse x aqui, que está no meu eixo x. Normalmente a gente usa esse nome para denominar essa variável, mas isso mais do pessoal da estatística, né? Para nós aqui, no fim das contas, esse cara aqui é uma feature, né? E aí, a variável y, que está no eixo y aqui, então, é a variável de resposta, ou seja, a saída, né? O que a gente antes em classificação chamava de label, né? Aqui para nós, então, vai ser a variável que a gente vai, na verdade, predizer, então, o valor agora, pensando que isso aqui é em termos contínuos, né? A resposta, né? Então, o que a gente tem disponível é um dataset, né, de novo, né? Um dataset agora não são classes, mas a gente tem uma distribuição desse dataset, então ele tem vários valores de features, de x aqui, né? E para cada x, então, a gente tem um y correspondente, e esse valor aqui é contínuo, tanto para y quanto para x nesse caso aqui, né? Então, tem vários desses exemplos aqui, e o meu objetivo, então, é tentar fazer um fitting, né? Tentar ajustar aqui uma reta, né? A esses dados, né? Então, essa reta ela tem o modelo convencional dos modelos lineares. Então, ela vai ter uma saída que vai ser função de um parâmetro vezes a feature, né? Então, essa é uma combinação linear aqui, né? Somado a um W0, né? Esses caras aqui eles têm uma interpretação aqui, se a gente for olhar para a reta, né? Assim como eles tinham lá para a classificação. O primeiro deles, então, é o W1, né? Naquela equação. Ele, na verdade, é a inclinação, né, o que seria o coeficiente angular dessa reta, né, dado pela variação que eu tenho em y em relação à variação que eu tenho em x em um dado intervalo aqui de análise, né? Então, ele define para nós aqui, basicamente, a inclinação que essa reta vai ter aqui em relação aos eixos, né? E o W0, ele é o cara que intercepta aqui o eixo y, né? Então, onde ele corta o eixo y é o W0. Então, se for para pensar, é uma equação de reta convencional, né? E uma vez que eu faço, então, o fitting dessa reta, o que eu tenho aqui, né? Então, eu vou ter os y's que são estimados. Então, normalmente a gente usa esse chapéuzinho para dizer que é o estimado, né? Então, para cada x que eu queira estimar um determinado valor, né? Vamos supor que eu tenha esse x aqui.
eu vou, digamos, aplicar ele na minha equação de reta, né? Então, eu vou ter um valor para ele aqui e esse cara vai ter um y correspondente lá, né? Então, eu consigo, através dessa equação de reta, estimar um y para cada x. Claro que todos os pontos vão cair em cima dessa reta aqui, né? Em função disso, então, eu tenho um determinado erro para os próprios pontos que eu usei para estimar a reta, né? Como está representado em rosa aqui, né? Então, esse offset, essa diferença, esse erro aqui que eu estou brevemente chamando do módulo entre a diferença entre o estimado e o verdadeiro, né? Que é esse valor em rosa aqui que eu estou pintando de vermelho agora, né? Esse cara, então, é um erro que eu tenho inerente à minha modelagem, né? Então, quanto mais distante da reta, maior o erro, né? Uma coisa interessante para você pensar aqui, né? Depois eu vou refrisar mais isso, né? É que esse erro aqui é como se ele fosse uma mola, né? Puxando essa reta aqui, né? Então, quanto maior esse erro, mais esse cara vai puxar a reta em direção a ele, né? Pensar em termos de analogia aí, né? Uma força de uma mola, né? Que é proporcional aí ao coeficiente elástico da mola lá e o deslocamento que ela promove, né? Então, essa força vai ser tão maior quanto maior o possível deslocamento que essa mola exerceria, né? Depois eu vou voltar mais sobre isso, porque esse é o princípio básico dos métodos de regressão linear e é importante ter essa analogia em mente para entender como que ele funciona e depois para entender quais são as limitações. Mas depois a gente volta mais nessa discussão. Eu também posso estender essa discussão para um caso com várias features, né? Então, um caso multidimensional aí, né? Então, em geral, o pessoal chama isso de multiple linear regression, né? Então, uma regressão com várias variáveis, na verdade, né? Então, eu tenho aqui, no meu caso, n features, né? E aí, o que acontece é que vira um produto interno aqui entre o vetor de parâmetros e o vetor de features, que é o x, né? Detalhe importante aqui que o W0, né? Normalmente a gente acopla ele nessa equação para escrever dessa forma mais compacta aqui, né? E a gente inclui uma feature a mais, né, que é esse x0 aqui, que é igual a 1. Então, com isso, a gente teria algo parecido com WTX mais W0, que a gente vem falando bastante aí, né? Mas aí a gente, aumentando o vetor de features, né, colocando 1 aqui no primeiro e mantendo as demais features aqui no vetor, né? Então, eu posso compactar essa notação, tirando fora esse cara aqui e partindo do pressuposto, então, que eu tenho uma nova feature que vale 1 ali, né? E aí, estimar o vetor W0 fica encapsulado dentro dessa notação. Isso é um recurso que se usa bastante aí, né? Então, o que acontece no caso multidimensional? O que eu tenho, então, agora, né, é um hiperplano, né? O vetor W ele continua sendo o vetor aqui ortogonal a esse plano, né? Então, de novo, ele também está relacionado com a direção, uma angulação aí, né, desse plano, né? E o W0 também continua sendo aonde esse cara cruza aí o eixo dos targets, né? Para nós, né? Aqui já é um pouquinho mais difícil de visualizar, né? Mas, enfim, ainda permanece essa relação. Tá? Bom, vamos começar então a olhar os códigos, né? Eu vou apresentar aqui o dataset que a gente vai usar e uma análise exploratória inicial que a gente normalmente faz aqui. Dá para vocês irem se habituando com esse tipo de análise que serve para regressão, para classificação, mas, enfim, é importante ter esse comentário aqui. Tá, o ponto importante, então... deixa eu voltar aqui no código. E a gente primeiro falar sobre o dataset. Então, esse housing dataset é um dataset bem convencional, aí, né? Se for abrir aqui na página onde ele está disponível na UCI... acho que o link é um pouco antigo aqui, mas tudo bem, depois eu posso atualizar, né? Ele é um dataset que prevê, a grosso modo, aí, valor de um determinado imóvel com base em algumas características que são coletadas do ponto de vista imobiliário, né? Então, tem características, por exemplo, de criminalidade, características de número de rooms, de quartos, né? naquela residência, enfim, uma série de fatores aqui imobiliários, né? Então, são 13 características, depois você pode dar uma olhadinha com mais calma lá, né? E aí, a última é o valor aqui daquele imóvel
em milhares de dólares aqui, né? Então, no fim das contas, o que a gente tem são 13 variáveis, 13 features, e a 14ª coluna aqui desse dataset, né? Eu já vou abrir ele para vocês darem uma olhada, né? A 14ª coluna, então, seria o valor estimado do imóvel. Então, o que a gente vai tentar aqui é modelar isso do ponto de vista de regressão. Por vezes eu vou usar uma variável só para a gente poder visualizar, e depois eu vou usar todas, né? Mas sempre com o intuito, então, de montar um modelo para prever o valor do imóvel, né? Dadas essas informações. Então, inicialmente eu vou carregar esse cara aqui, estou pegando ele direto aqui lá do repositório do livro, né? Pelo Pandas, né? E aí estou definindo as colunas e estou dando um plot aqui para vocês darem uma olhada. Então são várias features, né? Algumas inclusive são discretizadas, né? Esse é um outro ponto importante. Outras até são binárias. Depois, né, vocês podem ler isso aqui com mais calma para entender, né? E por último aqui o valor em milhares de dólares, né? Isso aqui é uma informação já mais antiga, né? Que serve mais a título aqui de didático, né? Então não corresponde mais à realidade de quando ele foi de fato coletado, né? Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é usar aqui então alguns plots, né? Alguns scatter plots e alguns histogramas, né? Para a gente tentar visualizar duas coisas, né? Pelo scatter plot eu vou tentar ver como que as variáveis estão correlacionadas, né? Tentar ver se existe alguma variação linear ou, né, enfim, que tipo de variação que existe entre as variáveis ali, né? O histograma eu vou tentar dar uma olhada na distribuição, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar a variável lstat, né? Então, que é uma dessas features aqui, né? A última, na verdade, né? Do nosso dataset, né? E estou plotando um histograma, então, para dar uma olhada como que ela está distribuída, né? Então, a gente pode ver aqui que ela tem uma distribuição aqui, não é exatamente normal, né? Ela tem mais uma cara de uma distribuição chamada Weibull aqui, que é um pouco deslocada, né? Onde os valores se concentram mais entre 0 e 20, né? Às vezes o histograma ele é interessante para a gente observar se, né, a cara da variável e a presença de outliers, né? Então, por exemplo, vejam que eu vou plotar aqui outras variáveis, como a variável que a gente quer predizer, o MED-V ali, né? Ela é quase uma distribuição normal, mas ela tem alguns outliers aqui perto de 50, né? Então isso aqui é importante você ter em mente, porque às vezes esses caras aqui podem atrapalhar e vão atrapalhar, como eu vou mostrar mais adiante, né? Então tem o histograma de várias variáveis, eu estou analisando só 5, se você quiser estender essa análise para outras aqui, dá uma olhada, fique à vontade, acho que é até um exercício interessante, né? E aí na sequência eu vou plotando entre pares de variáveis, por exemplo, lstat induz, lstat nox, nox induz, e tentando dar uma olhada através desse scatter plot aqui se existe alguma relação entre elas, né? Então duas relações que eu acho que são interessantes de destacar aqui, ó, é o lstat e o MED-V, tem quase que uma relação exponencial, eu vou explorar isso mais adiante, né? E uma outra importante que o MED-V e o RM têm uma certa relação linear, né? Então, isso aqui já é um indício para nós de que talvez essa variável RM pode ser bem importante para prever o MED-V, ou pode ajudar bastante a gente aqui no cenário de regressão linear, que é o que a gente está buscando aqui. Então, essa análise exploratória inicial ela é importante para ajudar nesse sentido, tá? Na sequência, tem uma outra análise aqui que eu vou falar, que é a correlação, mas antes é importante eu definir ela e dar uma dica sobre um outro aspecto aqui, né? Então, é a medida de correlação linear, né? Então, é esse Rzinho, né? O valor normalizado entre menos 1 e 1, né? E é dado por essa expressão aqui, onde a gente leva em consideração o somatório dos vários N exemplos que a gente tem de uma dada feature X aqui, né? Isso aqui também pode ser estendido para o caso... Perdão, isso aqui é por feature, né? Então, na verdade, eu tenho que analisar cada feature individualmente, né? E somar os N exemplos aqui dessa feature, né? A média daquela feature X e uma outra variável, uma outra feature no nosso caso, que seria Y aqui, mesma coisa, né? Com a média de Y dividido por uma parte de normalização aqui, né? Para esse coeficiente de correlação. Com esse coeficiente de correlação, ele pode ser dado então pela relação entre a covariância entre x e y dividido pela covariância de x vezes a covariância de y. Então aqui já tem uma dica, né, da relação que existe entre a correlação e a covariância, né?
Então, olhando para essa expressão aqui, então a covariância entre duas variáveis x e y, ela é diferente da correlação, né? Então, existe um fator aqui que permite transformar uma na outra, mas elas não são equivalentes, né? A correlação ela tem essa característica de normalização que, inclusive, facilita a nossa vida aqui, né? Para algumas análises, né? E quando que esses caras são iguais, né? Então, esses caras são iguais, ou existe uma relação mais próxima aqui, né? Quando a gente aplica a normalização subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão. Então, vamos supor que eu tenho uma variável x, eu estou aplicando essa normalização que a gente já viu antes, né? Subtrair a média dele e dividir pela variância, né? Desse cara aqui, né? E fazer a mesma coisa para a variável y, né? Bom, se a gente for lembrar a definição de covariância, né? Então ela é uma expressão, né? Que ela é um somatório aqui, onde a gente multiplica ponto a ponto x e y com a média subtraída, né? Então, se eu for olhar, no caso, com a aplicação da normalização, como eu tenho média nula, então o que eu tenho seria o x normalizado e y normalizado, média zero, né? O x normalizado, então, é dado por essa expressão, eu posso substituir ela aqui, mesma coisa para o y, né? Então, o que eu vou ter é uma outra forma de escrever essa covariância normalizada aqui, né? Em função dessa normalização. Como o sigma x e o sigma y aqui não dependem, né, do somatório de n, eu posso tirar eles para fora aqui, né? E aí eu fico com o que está dentro desse somatório, que é exatamente a mesma coisa do que essa covariância que eu defini aqui em cima, né? Então, eu tenho que essa covariância normalizada, a linha aqui que eu estou usando para determinar a normalização, é a covariância entre x e y dividido pela variância de x vezes y, ou seja, esse cara normalizado, esse cara linha aqui é exatamente igual à correlação, né? Então, isso também é um caso onde esses caras aqui podem ter essa equivalência, né? Então, no caso de regressão linear, né, a gente normalmente está interessado naquelas features que têm uma alta correlação com a variável target, com o y que a gente quer estimar, né? Já que o nosso modelo é linear, se existe uma correlação linear, aquela variável ela é preferível, né, para nossa modelagem. Então, vamos ver como que a gente poderia olhar isso no nosso código, tá? Então, para isso eu vou usar uma função do NumPy aqui, que é de correlação, né? Correlação essa linear que eu acabei de definir, né? E depois eu vou pegar esse cara aqui, esse coeficiente de correlação, né? Que é uma matriz, né? Que vai medir a correlação de todos os pares de variáveis, então LStat com LStat, correlação tem que ser 1, né? Vai medir o LStat com induz e assim sucessivamente, né? Estou usando só as 5 variáveis aqui, você pode também depois estender para todas novamente, né? E além disso, então, eu ploto um heatmap, né, um mapa de calor aqui, para tentar ficar mais fácil de visualizar aqui quando a correlação é mais próxima de 1 ou de menos 1, né? Como eu disse, são os valores limites aí para a correlação, né? Então, eu tenho uma correlação de 1 na diagonal principal, isso é de se esperar, porque a variável com ela mesma ela tem uma correlação unitária, né? E aí tem outras aqui que nos chamam a atenção. Por exemplo, né, eu tenho uma correlação de menos 0,74 entre MEDV e LStat, né? Lembrem que eu plotei aqui, ó, MEDV e LStat. Então, apesar de ter uma correlação negativa ali próxima de 1, né, que pode indicar uma certa característica linear, na verdade, se a gente for ver, esse cara aqui está mais perto de uma exponencial, né? Então, talvez não seja exatamente o caso linear que a gente está buscando. Mas tem outro cara mais ou menos perto aqui, ó, 0,7, que é justamente aquele que eu apontei antes, né, o RM e o MEDV, que tem uma correlação mais linear, né? Então, para simplificar as análises, na sequência eu vou usar só o RM como feature e o MEDV como variável que eu quero prever, como a gente já discutiu no início, né? Para ficar fácil da gente visualizar e entender os métodos que a gente vai falar na sequência, tá? Então, vamos lá. O primeiro método, então, mais clássico de todos, o Least Squares, né? O objetivo do Least Squares, então, eu defino uma função custo aqui para nós, né? Que é o erro quadrático entre o que eu tenho, né? O que eu, digamos assim, o que é o meu ground truth, né? A anotação lá do dataset, o valor de y que eu conheço para cada x.
e o valor de y que eu estou estimando para cada x. Então, esse cara aqui seria o que eu estou predizendo ali, né, para cada variável x. Então, eu faço essa diferença, levo ao quadrado e somo para todos os n exemplos que eu tenho ali, né, de treinamento, né. Então, lembrando que o y estimado, então, ele é o produto entre o w e o x, né, já encapsulando o w0 aqui, levando em conta que o x tem uma variável unitária ali, uma feature unitária como primeira feature, né? Então, se eu considerar essa função custo aqui, vocês já devem ter relembrado dela aqui, né? De outros exemplos, né, que a gente falou antes, né? Eu posso substituir esse cara aqui na minha formulação, né? E tentar, então, construir um problema de otimização que vai tentar, então, encontrar qual que é o vetor W, né? E minimiza, então, esse erro JW que eu estou definindo aqui, né? Então, existem várias formas de resolver isso aqui. A gente pode, por exemplo, testar inicialmente aqui com o gradiente, né? Uma descida em gradiente. Nesse caso, não precisa, né? Essa solução ela tem uma solução fechada, analítica aqui. Então, ela tem uma segunda abordagem que seria a solução analítica, que são as chamadas equações normais, né? Normal equations, né? Que é a solução, né? A resolução de uma derivada desse cara aqui igualando a zero, né? E existem outras alternativas aqui, mas enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas aqui, que acho que são as mais importantes de início aí, né? Então vamos lá. Voltando para o nosso código aqui, vou deixar para explicar um código que eu acho que fica mais fácil, tá? Então eu estou definindo uma classe aqui, que é a classe que resolve esse mínimos quadrados. E essa classe, então, tem algumas inicializações, né? Eu tenho o parâmetro eta aqui, que eu vou usar gradiente, descida em gradiente para resolver esse cara, né? Aí tem um fit aqui, que é exatamente aquele mesmo fit que a gente tinha lá para descida em gradiente, né? Para essa mesma função custo. Então, se você quiser voltar lá nas aulas ou tentar derivar aqui qual que seria a expressão do gradiente para aquela função JW que eu defini ali no slide, acho que é um bom momento para isso, né? De repente parar o vídeo e dar uma checada e aí conferir com a implementação do código que está aqui, né? A grosso modo aqui eu estou fazendo a descida em gradiente e calculando a função custo daquele J de W, né? Aí tenho duas funções aqui para fazer o predict, né? Que é fazer o WTX e depois retornar a saída ali, né? Desse modelo. Tá? Bom, então implementei aqui o que seria uma regressão linear com essa classe aqui, descida em gradiente, da função custo que eu defini nesse slide aqui. Como falei, a gente já falou sobre ela antes, né? Então, esse código aqui, na verdade, a gente já passou por ele antes, né? Tá, então eu vou tentar aplicar esse cara aqui usando como variável x o meu RM e variável y o medv, que são os dois caras ali da correlação linear que eu comentei anteriormente. Como eu estou fazendo descida em gradiente, então eu vou fazer um standard scalar aqui primeiro, né? Então eu vou fazer o x e o y lá, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, né? Aplicar essa transformação nos dados e na sequência eu vou aplicar essa minha classe que eu defini aqui, o fit, né? O método fit dela nesses dados normalizados. Então eu tenho aqui a convergência do list squares, né? Então ele converge ali até rapidamente, né? A partir de 5 épocas aqui ele já está 5 iterações ele já está convergindo, né? Mas um erro relativamente alto. Tá? Então, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou usar um código para plotar aqui, então, os dados, né? Então, o scatterplot aqui para os dados, que seriam os dados de treinamento, x e o y ali normalizados que eu tenho, né? E depois eu vou plotar o resultado da minha regressão linear com esse método linRegPlot aqui, né? Então aqui, né, o resultado dos dois casos, vejam meus dados x e o y aqui, né? Então ele está bem concentrado aqui no miolo, não esqueça que x e y estão normalizados, por isso esses valores negativos aqui, né, que não faria sentido do ponto de vista de preço, mas está normalizado, não esqueça disso, né? Então está todo mundo meio concentrado aqui, tem um monte de valores aqui que parecem saturados, né? Independente do valor de x aqui, eles valem aquele valor máximo, talvez por algum motivo que não seja essa variável x que a gente está considerando aqui. Então, por isso, talvez a nossa modelagem não esteja a mais adequada possível, né? Mas, enfim, isso aqui é o resultado, então, de aplicar esse modelo linear, né?
posso tirar alguns parâmetros dele, né, que é o W1 e o W0. Então, eu tenho uma inclinação de 0,69 e ele corta em zero aqui, né? Inclusive, é interessante você pensar por quê. Por que que o W0 ficou nulo aqui, né? Pare o vídeo também, dê uma pensadinha no porquê disso, né? Tem a ver, óbvio, com a normalização que a gente aplicou, né? E aí, um último detalhe aqui, né? Como está tudo normalizado em Y, se você quiser, digamos, prever o quanto seria o valor em milhares de reais, que é a escala original do dado em Y, né? Então tem uma transformação, entre aspas, inversa que eu estou fazendo aqui, né? Para prever para um x qualquer. Então, por exemplo, x igual a 5 aqui, eu estou plotando, então, usando um código para plotar o valor que seria em milhares de dólares ali, né? Para aquele valor de x, tá? Bom, então esse aqui seria o caso usando essa classe, né, que a gente definiu aqui, de regressão linear. A gente já fez ela, já trabalhou com ela antes, né, então a princípio é para você já estar habituado, né, mas claro, dê uma conferida novamente nesse código todo aqui. E tem uma segunda abordagem que eu estou colocando aqui, que é a mesma regressão linear usando, então, o modelo de regressão linear de scikit-learn, né. Então ele tem várias opções lá, né? Depois você pode dar uma conferida no help da função linear regression lá do scikit-learn, né? Mas você vai ver que ele obtém aqui então uma característica muito parecida com a nossa ali em termos de reta, né? Detalhe que aqui como eu não estou normalizando, né? Então claro, a minha inclinação e minha intersecção ali vai ser um pouco diferente, né? Do que eu obtive ali com os dados normalizados. Mas tudo bem, eu estou olhando para a cara aqui da reta, é a mesma cara que a gente obteve aqui, né, para esse cenário. Se você quiser conferir, né, inclusive você pode normalizar os dados também para o scikit-learn, obter regressão, comparar o slope e o intercept aqui para você ter essa interpretação, né? Bom, uma última abordagem, então, né, como eu falei, existe solução analítica para esse cara aqui, né, que é pegar essa função e derivar ela igual a zero. Então, vou voltar aqui para esse ponto, né? Se eu pegar aquele j de w ali, né, fazer uma derivada, né, substituindo lá a equação do w lá dentro, né, da fórmula, né? Então, substituindo esse cara aqui e derivando isso aqui em relação a w igualando a zero, esse exercício é sempre legal fazer, né? Se você quiser fazer ele, eu reforço, né? Procurar escrever tudo em notação matricial e calcular essa derivada igual a zero. O resultado que você obtém para o w é uma solução fechada analítica, né? Que é a inversa da transposta de x vezes x transposto vezes y, né? Então você tem uma solução analítica aqui, né, para resolver esse problema, que é equivalente ou pode ser equivalente, né, ao gradiente descendente que a gente aplicou antes ali, né? Então não teria necessidade de aplicar um gradiente descendente aqui, porque essa solução analítica é bem conhecida, né, bem famosa aqui como a solução do least squares aqui. Quando você vê uma solução com essa cara aqui, naturalmente ela está relacionada aí ao least squares, né? E aí eu tenho um código pequeno aqui, né, que implementa com o NumPy, né, essa continha aí, né? Então depois você pode dar uma checada aqui, né? Só organizo aqui o x, o y, que no fim das contas vai virar, vai aparecer aqui, né? E aí uma variável intermediária z aqui para poder fazer essas contas, né? E aí você pode conferir depois que o slope e o intercept dá equivalente ali ao que o scikit-learn implementa. Inclusive depois vai lá no help do scikit-learn e dá uma olhada para você ver que método que ele utiliza para resolver. Acho que também isso é legal checar, tá? Bom, existem outras abordagens aqui, né, para a gente trabalhar com o least squares. Talvez a mais clássica aí, né, para tentar lidar com o problema dos outliers é o Randstad, né? Então deixa eu só ver se eu tenho uma imagem aqui. Talvez esteja no código, fique mais fácil de eu mostrar para vocês o problema, né? Vou voltar para a imagem do slide.
Então, o que acontece com o least squares aqui, né, em geral, é que, voltando para aquela analogia da mola, né, então se eu tenho aqui, por exemplo, né, um padrão na minha base de treinamento que está muito longe, né, um outlier, né, está muito longe da reta que eu estou, né, ou da onde estão a maioria dos meus padrões aqui, próximo à reta que eu estou estimando, né, esse cara aqui, então, ele faria uma força, né, pensando na força elástica ali da mola, né, proporcional a esse deslocamento que ele tá tendo aqui, né, que é muito maior do que os outros caras, né. Então, o que acontece é que esse cara ele tende a puxar a reta para fora dessa concentração maior dos dados aqui, né. Então, às vezes, tendo um cara, mas esse cara muito longe, né, ele pode fazer com que a tua reta acabe caindo muito fora aqui, da onde ela estaria em relação à solução mais próxima da maioria dos dados, né. Então, às vezes, um outlier ou alguns outliers, eles acabam atrapalhando muito o processo de estimação do least squares por conta dessa, vamos chamar de força, entre aspas, aqui, né? Que ele exerce de atração para a reta, né? Já que o erro dele é muito maior ali, né? Na hora que você soma esse erro na estimativa do least squares, né? Então, uma alternativa clássica, né, para resolver esse problema é utilizar o método chamado Randsack, né? O Random Sample Consensus, né? E o que esse cara faz é tentar, na verdade, não usar todos os dados, fazer uma reamostragem dos dados, de tal maneira a tentar minimizar a influência dos outliers. Então, o algoritmo dele, ele usa um least squares aqui encapsulado dentro dele, né? Mas ele tem algumas etapas aqui que reamostram os dados. Então, o primeiro passo dele, a gente vai pegar um número aleatório de exemplos aqui, que a gente vai chamar de inliers, né? Para fazer o primeiro fit do model, né? Então, testar inicialmente com uma parte só dos padrões, a gente não vai usar todos os exemplos, né? Daí a gente vai testar todos os exemplos de treinamento com o modelo que a gente ajustou, né? E aqueles que caírem dentro de uma determinada tolerância, né? Que a gente vai colocar como um parâmetro, né? A gente vai chamar esses caras, classificar eles como inliers e vai fazer o refit do modelo, né? De novo, estimar via least squares do modelo, né? Aí, novamente, a gente vai calcular o erro, né, contra os inliers aqui, né? E vamos repetir, na verdade, esse processo aqui, né? Voltando para o passo 1, à medida que alguma tolerância seja atingida ou algum outro critério de parada, por exemplo, até o número de interações seja atingido, né? Então, a grosso modo, o que a gente vai fazer? A gente vai embaralhando os dados, né? E tentando gerar aqui um modelo que, no fim das contas, a maior parte dos dados que a gente está tentando explicar caiam dentro de uma região de tolerância. É uma forma da gente filtrar esses outliers, né? Vamos ver como é que ficaria essa implementação aqui nos códigos que a gente está usando como exemplo, né? Então, no caso do Randsack, então eu vou usar o modelo do Scikit-learn mesmo, né? Então ele já tem implementado aqui essa reamostragem, essa parte desse embaralhamento dos dados ali, seleção aleatória, né? Então eu vou usar esse Randsack Regressor aqui, né? Dentro dele eu vou usar então uma regressão linear, né? Então o próprio modelo de regressão linear vai ser estimado a cada fitting novo do Randsack aqui do próprio Scikit-learn. Eu tenho aqui o número máximo de trials aqui, né? Então, estou estipulando 100 para esse cara aqui. O número mínimo de amostras que eu tenho que ter dentro do conjunto de inliers aqui eu estou chamando de 50. A loss function, estou usando uma média absoluta aqui. O threshold residual lá, que tem a ver com aquela tolerância, né? Estou definindo esse cara como 5, né? Depois é legal você dar uma mexida nesses parâmetros aqui para você tentar pegar um pouco mais a sensibilidade de quanto que eles impactam, né? Nesse nosso caso, né? E aí estou fazendo o fitting, né? Depois, tudo que está para baixo aqui é uma forma de fazer um filtro para facilitar o plot, tá? Então, só para plotar o que é inlier e o que é outlier depois que o modelo termina de rodar, tá? Então, no fim, que eu tenho aqui, ó, a reta que a gente estimou, né? Aqui em azul eu tenho os inliers finais, então o que ficou na decisão final da reta, né? Então veja que é só aquilo que está bem perto dela mesmo, né? E todos esses outros caras aqui, ó, em verde são outliers, né?
Então, são caras que não estão participando da solução do fitting do modelo, foram descartados no fim, né? E aí eu tenho aqui ó, o slope e o intercept, você veja que é um pouquinho diferente, depois compare lá com a solução anterior, que leva em conta todos os dados, né? Você vai ver que ela fica um pouquinho mais concentrada, então aqui uma inclinação um pouquinho diferente e um intercept um pouquinho diferente, em função da gente estar descartando esses outros dados. Claro, a influência desses outliers aqui não é tão significativa, porque eles estão relativamente próximos aqui, né? A reta e a densidade de pontos próxima à reta aqui é muito grande, né? Então, esses caras aqui, eles seguram a reta mais próxima aqui à solução que eu estou mostrando, né? Se tivessem outros outliers, né, mais distantes, ou fosse uma quantidade maior aqui em relação à densidade central, certamente a gente observaria uma influência maior, né? Então, essa aqui é a solução com o Randstad, né? Então, como eu disse, é importante você mexer com esses parâmetros aqui para você pegar essa sensibilidade aqui do que está acontecendo, né? Com esses dados, né? E ver o quanto que isso vai impactar na solução final. Bom, voltando então aqui para a parte teórica, então falando um pouco sobre como que a gente avalia modelos de regressão. Então, eu vou colocar duas métricas, existem bem mais aqui, tá? Métricas de regressão também, assim como existe lá na classificação, existe muita coisa aqui do ponto de vista de regressão. Tem vantagens, desvantagens e aí essa história é bem longa, né? Mas eu vou falar de duas aqui que talvez sejam as mais importantes para essa aula inicial, que é o erro quadrático médio, né? É o mean squared error, né? Que está aqui, que é somar o erro quadrático, dividir pelo número de amostras, né? Isso aqui vai dar um valor que pode variar muito, né? Dependendo da dispersão dos dados, enfim, né? Ele não tem uma normalização aí, né? Para interpretação, então isso às vezes dificulta um pouco entender o que está acontecendo com esse cara aí, né? E a gente também tem um outro coeficiente que leva em consideração uma certa normalização, né? Que é o r quadrado, né? E a grosso modo eu posso dizer que ele é uma versão então normalizada do MSE, né? Então ele é dado por essa expressão, r quadrado é 1 menos esse SSE dividido por SST. O SST é dado por essa expressão que está aqui, né? E o SSE é basicamente o sum of squared errors, né? Que é essa soma aqui sem a divisão por n, né? Na verdade, até estou incluindo a divisão por n aqui, então o mais adequado seria chamar esse cara aqui de MSE. Mas tudo bem, né? A expressão final então do SST e do SSE para o r quadrado daria essa formulazinha que eu tô mostrando aqui, tá? 1 menos, então o MSE dividido pela variância de y. Essa é a mais clássica de todas, talvez, né? Então é 1 menos o mean squared error dividido pela variância da variável estimada y. Tá, então essa aqui é a versão normalizada, né? Então a gente pode usar esses caras aqui para avaliar a qualidade, né, dos nossos modelos de regressão. Então, para isso, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu estou pegando aqui agora todos os dados, né? Então, ao invés de fazer uma regressão linear aqui, só com uma variável, então estou voltando para todos os dados, tá? Então, para a gente já avaliar como que ficaria isso com o conjunto como um todo, né? E a variável y, de novo, o nosso MEDV que a gente está querendo avaliar. Estou fazendo um train test split aqui, né? Para dividir em treinamento e teste. Faço o fit no treinamento e depois o predict no treinamento e no teste, né? Algumas medidas de tempo aqui que são mais ilustrativas, né? E aí depois o que eu estou plotando aqui, então, são os erros, né? Que eu tenho, então, do treinamento e do teste. Então, eu tenho uma referência aqui que seria o 0, né? Seria o caso ideal para nós, né? E estou colocando aqui o erro que eu tenho, então, tem um erro próximo de menos 10 para essa variável, tem um erro de um pouco mais que menos 10 para essa, algumas muito próximas de 0 aqui, enfim. Então, tenho o erro, né, essa distribuição do erro aqui para todas as variáveis, treinamento e teste, né? Só para a gente visualizar como que ficou o nosso modelo final com todas as variáveis. Claro, a gente não consegue plotar isso, né?
Então é mais fácil plotar o erro, né? Essa técnica de plotar o erro ou o histograma do erro, ela é bem usual para casos multidimensionais onde a gente não consegue visualizar o que está acontecendo. Claro que olhar tudo isso aqui é difícil, né? Então uma forma da gente tentar simplificar essa análise é olhar as métricas. Então eu posso plotar o MSE, né? Tanto o MSE quanto o R quadrado eu tenho lá no scikit-learn, dentro de métricas, né? Então o que eu estou fazendo é calcular tanto para o treinamento quanto para o teste, né? Veja que eu tenho que passar o ground truth e o resultado da minha predição, né? Tanto para o treino quanto para o teste. E aí eu tenho aqui um MSE de 19 para o treinamento e 27 para o teste. Veja que isso é ruim, né? O MSE é meio ruim de observar, porque a gente não sabe se quanto que é bom, quanto que é ruim, né? Claro que mais próximo de zero seria o ideal, mas essa diferença é difícil de a gente observar, assim, né? Já que ele tem um range muito grande, né? De valores que ele pode ter, né? O R quadrado, como ele é normalizado aqui, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Um pouco mais fácil de ver, né? Então, no treinamento a gente tem 0,76 e no teste 0,67, né? E pode até indicar alguma coisa de overfitting, mas, enfim, o objetivo não é esse, né? É só enxergar essas métricas aí, né? Bom, então, pode dar uma olhada nessas métricas aqui, né? Depois você pode dar uma estudada nas outras que tem lá no scikit-learn, mas a gente vai ficar nessas duas. E veja então que o objetivo dessas duas métricas é tentar resumir tudo que a gente está vendo nesse gráfico aqui com um único valor. Claro que quando você resume um monte de informação num único valor, você perde informação, né? Então tem que sempre ter esse cuidado aí com as métricas, assim, às vezes manter essas duas análises sempre juntas, né? Para você saber o valor global e os erros maiores aonde estão ocorrendo. Bom, continuando então, vou falar um pouco sobre alguns métodos de regularização. Então, a gente já falou de regularização e os métodos de regularização que a gente falou antes são exatamente os que a gente vai usar aqui, né? Então, tem três abordagens aqui de regressão. A primeira é a Ridge Regression, que contempla aqui a inclusão de uma regularização do tipo L2, né? Norma L2 aqui, né? Com o parâmetro de regularização lambda, tá? Então, lembre que essa regularização quadrática aqui ela tem a característica lá, né, daquela esferinha que a gente plotou lá nos gráficos de solução, né? Então ela vai tentar levar em conta a regularização com essa cara aqui e o erro com essa cara aqui e vai tentar achar um balanço entre esses dois caras em algum ponto aqui no meio, né? E não é só a regularização e não é só olhar para os dados, né? E isso se dá por meio do balanceamento desse parâmetro lambda, né? O outro cenário aqui, então, é a laço, né, regressão usando a norma L1. Lembrem que a norma L1, então, ela tem uma característica um pouco diferente, né? Ela tem uma característica mais no formato de um losango aqui, né? Então, aqui eu tenho de novo, falei invertido antes, né? Então, aqui seria o nosso J, aqui seria a regularização. E em algum ponto aqui, de acordo com o parâmetro lambda que a gente vai setar, a gente vai ter a intersecção e o mínimo que a gente vai buscar para a solução dos dois problemas, né? Por caso, aperta a pausa aqui e volta lá, dá uma olhada nos slides dessa aula aqui para você recordar essa característica das regularizações, né? Um ponto importante que a regularização L1 ela traz uma certa seleção de variáveis, né? Então, às vezes, uma das variáveis pode ser eliminada aqui, dependendo da característica de regularização, mas nem sempre isso é bom aqui do ponto de vista de regressão, né? Não necessariamente você quer tirar fora alguma variável, né? Então existe um outro tipo de regularização bastante usual em regressão, que é a ElasticNet, né? Que ela leva em conta as duas coisas, né? A regularização L2 e a regularização L1 aqui com dois parâmetros de regularização, claro, isso complica aí a parte de seleção de parâmetros, mas é uma abordagem bastante usual, tá? Então vamos voltar para o nosso código aqui e ver como que a gente implementa isso aqui, né? Eu estou colocando aqui a regularização laço para demonstrar, né? Incluindo uma regularização.
e depois uma Ridge Regression, né? E depois uma Elastic Net Regression, né? Então, vocês vão ver aqui que é bem simples aqui, né? A implementação desses caras no Scikit-learn, né? E aqui eu tô, né, apresentando o caso aqui para vocês, né? Para aquele mesmo conjunto de treinamento que a gente acabou de falar aqui, né? A gente obteve 0,76 e 0,67 sem regularização, e colocando uma regularização do tipo laço, então a gente consegue 0,75, um pouquinho pior no treinamento, e 0,65 para o teste. Então, talvez esse parâmetro de regularização aqui não foi efetivo para tentar melhorar o acerto do conjunto de teste, né? De repente você pode brincar com esse valor de alfa aqui e ver se você consegue, por meio da regularização, reduzir o overfitting, né? Que esse que é o objetivo, né? Objetivo central da regularização, né? Então, colocando um parâmetro adequado, talvez você consiga aproximar mais o conjunto o R2 do teste do treinamento, né? Então, fica aí como exercício você fazer, né? É sempre bom pausar o vídeo e tentar fazer isso no momento que eu estou falando para depois não esquecer, né? Tá. Aí tem o exemplo da Read, então, né, com o Scikit-learn, que né, já está... Perdão, ali em cima foi a Lasso, né? Então, mesma coisa aqui. E a ElasticNet aqui, uma outra abordagem, né? Dá para você dar uma brincada aqui e ver o que você consegue melhorar em termos de resultado de teste ali, incluindo a regularização para esse nosso exemplo. Bom, passando um pouco então para a parte não linear aí, né? Como eu disse, eu vou falar rápido disso aqui, porque modelos de regressão não linear é uma história bem longa aí, existem muitas abordagens, muitas formas de implementar, enfim. Aqui é uma introdução, pelo menos para você ter alguma metodologia para você sair do zero se você se deparar com esse problema aqui, né? Então, o primeiro caso de regressão não linear é a gente pegar e aumentar as features aqui, né? Então, no caso linear, a gente tem esse modelo aqui, né? Então, no caso polinomial, né? Nessa regressão polinomial, o que a gente faz é ir aumentando o grau aqui, né? Dessa regressão, incluindo features novas aqui. Essas features novas, então, é x ao quadrado, x à terceira, até a potência d aqui, né? Eventualmente você queira incluir, né? Então, eu sairia da solução da reta, para esse caso aqui, né? Para uma solução onde eu estou incluindo uma nova feature, né? Então, estou adicionando esse cara aqui, né? É a mesma feature, só que é só ela ao quadrado, na verdade, né? E aí, com isso, eu consigo fazer um fitting talvez mais próximo do que os dados estão impondo, né? A gente já falou rapidamente sobre esse tipo de abordagem antes, né? Difícil sempre é selecionar qual que é a ordem desse negócio aqui, né? Então, a complexidade do modelo aqui, às vezes, ela pode trazer uma dificuldade a mais aqui na seleção, né? Mas, enfim, essa possibilidade, ela existe e, dependendo do caso, pode ser bem usual, né? Uma outra forma, a gente falou antes lá, né, das variáveis LStat e MEDV, que tem uma cara não linear, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, sabendo que existe essa característica, né, não linear, e ela tem uma cara exponencial, de repente a gente pode aplicar algum tipo de transformação para tentar, digamos, inverter essa cara exponencial por meio de um logaritmo, né, um ln, por exemplo, né, e aí essa cara exponencial passa a ter uma cara linear nessa nova representação. Então, eu faço uma transformação da feature, né, daquela feature x ali, para tentar deixar a relação entre essas novas features, né? Então, que seria o MEDV e o LN desse cara, por exemplo, aqui, né? Ou o inverso, né? Com uma cara linear e aí aplicar regressão linear. Isso também pode ser feito, né? Claro que todas essas coisas aqui que dependem um pouco mais de um empirismo, né? De uma determinação empírica, elas são um pouquinho mais complicadas, né? Então, sempre vai depender mais da tua habilidade ali, né? De tentar enxergar essas coisas do que de uma maneira mais independente do usuário, né? Mas enfim, são soluções possíveis, né? Também estou colocando aqui, ó, um código para a gente ter uma referência, né? De implementação desses caras aqui, né? Então, esse primeiro cara aqui é mais
os dados que eu estou colocando aqui para demonstrar, né, aquela figura que eu coloquei no slide, né? Então eu criei artificialmente um x e um y, né? Fiz uma regressão linear, fiz uma regressão quadrática aqui, né? Só para você entender como que foi feito. Então existe aqui uma função chamada polynomial features, tá? Que vai então gerar essa variável x-quad aqui, né? Que seria a variável com a extensão das features ali para aquela parcela quadrática, né? Então, o segredo aqui, né, dessa implementação polinomial está dentro desse polynomial features aqui dentro do scikit-learn preprocessing, tá? Então, claro, quando eu faço a regressão linear, eu faço com o x e o y, né? Quando eu faço a regressão quadrática, eu faço com esse x-quad aqui, que ele tem uma outra característica em termos de features, né? Depois dá o plot ali nesse x-quad para você ver como que ele ficou, para você entender como que essa função polynomial features gera, então, esse vetor de features, tá? E aí o resto é um plot, né? E aí um R quadrado aqui, só para vocês terem uma relação do linear e o quadrático, né? Claro que ficou muito melhor que o quadrático, né? E aí também eu exploro um pouquinho, né? Esse tipo de aplicação voltando aqui para o dataset housing, né? E voltando para o caso com uma variável só para ficar fácil de ver, né? Então vou comparar aqui, vou pular o código porque eu acho que ele está bem fácil de enxergar aqui, né? Então a gente tem um x com uma variável só, linear, o x-quad, então, com um polinomial quadrático, e o x-cubic polinomial cúbico, tá? Então, você pode ver que tá direto aqui nessa relação que eu criei. Depois, o resto é plot, né? Então, eu tenho o linear, um r quadrado 0,54, o quadrático, um r quadrado 0,64, veja que eu melhoro bastante aqui, né? Esses caras têm uma relação até exponencial, como a gente viu antes, né? E um r quadrado de 0,66, por caso cúbico, que não, né? Não sei se ajusta muito, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, então, é fazer aquela transformação, né? Pegar o x ali, né? E fazer um log desse cara aqui, né? Também estou fazendo uma raiz quadrada aqui do y, né? Só para a gente meio que tentar forçar mais essa relação linear, né? E aí faço um fit desses dois caras transformados, o log de x e a raiz quadrada de y, né? Então veja que deixa a coisa com uma cara bem mais linear, então tem um r quadrado até melhor do que eu obtive aqui com esses caras, né? Então também só para mostrar que esse tipo de transformação aqui é viável, né? Bom, vamos para o último caso aqui, que é usando então as decision trees e as random forests aí para a parte de regressão, tá? Então lá quando a gente falou de decision trees, né, a gente falava lá fazer os splits, né? Então a gente tinha um problema de classificação. Vou tomar aqui só para a gente relembrar, né? E aí a gente testava vários splits aqui, né, do dataset, né, tanto numa direção quanto na outra, né, numa feature ou na outra, né. E aí a gente sempre selecionava esse split que dava o maior information gain, né. Tem até a formulazinha desse cara aqui com a maximização lá relacionada à entropia e tal, né. Mas a gente sempre tentava selecionar o cara que maximizava esse information gain, né. Então a gente selecionava um grid, um split, né, para cada nó da árvore e maximizasse esse cara aqui a cada etapa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui na regressão, o algoritmo é o mesmo, né? Só que ao invés da gente olhar o information gain aqui, né, o que a gente vai fazer é dividir, então, colocar vários pontos aqui dentro de um determinado grid, né? Tanto em x quanto em y aqui, né? E a gente vai tentar escolher qual desses caras aqui, tanto em x quanto em y, e vai levar ao menor MSE, né? E aí a gente seleciona esse cara aí com base nisso, né? E vai, digamos, fazendo com que a árvore cresça nesse sentido. Então, é como se a gente estivesse substituindo o information gain pelo MSE, nesse caso aqui, né? E aí o que a gente vai obter, no ponto de vista de regressão, é uma coisa um pouco mais com variações abruptas aqui, né? Já que a variação é abrupta no grid, né? E aí vai fazendo o ajuste aqui, né?
seja, cada cara desse aqui é um split da árvore, né? E aí eu tenho uma regressão para o nosso modelo. Tá? Claro que aí, por causa da Random Forest, é a mesma coisa, né? Ao invés da gente fazer isso para uma única árvore, a gente faz com várias e levando em conta aquele lance da reamostragem que a Random Forest implementa por definição. Tá? Então, para a gente fechar aqui, vamos ver os códigos dessa implementação. De novo, vou usar o scikit-learn, né? E de novo, vou voltar para todas as variáveis só para vocês darem uma olhada e poder comparar, né, com os resultados que a gente tinha antes, no caso linear. Então, mesmo split lá, treino e teste, e aí estou usando o regressor aqui, vou direto para Random Forest, tá? Com 1000 árvores, critério então ali de split é o MSE, né? E aí faço o fit em cima dos dados de treino e o predict, treino e teste. Então, olha aqui o MSE, o R quadrado ó, do treino e teste está bem melhor do que o caso linear que a gente viu antes, né? Então, se a gente for olhar a distribuição de erro, lembra que eu falei que é sempre legal olhar a distribuição de erro com a referência em zero aqui, né? Veja que eu consigo deixar todo mundo mais próximo aqui, né? Claro, tem alguns erros, mas veja que quase não passa de 10 aqui, né? Eu consigo melhorar bastante a regressão olhando para um ponto de vista não linear. Ou seja, talvez esses dados aqui exijam, de fato, né, quando eu uso todas as variáveis, uma modelagem não linear. Bom, vou encerrar por aqui, então, essa aula. E, claro, depois você pode dar uma olhada no conteúdo mais avançado lá para você ver outros métodos não lineares.